Vamos falar um pouco de delinquência intelectual, de mais delinquência intelectual, mas agora na sua forma mais virulenta, mais estúpida, mais burra, mais virulenta, mais estúpida do que tudo que já se disse no Ministério das Relações Exteriores. Vai lá. É o discurso do ministro Ernesto Araújo, Reinaldo. O discurso de hoje, polêmico, durante a cerimônia de formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco em Brasília. Aspas para ele. Ele disse o seguinte: nos discursos de abertura da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, os presidentes Bolsonaro e Trump foram praticamente os únicos a falar em liberdade. Naquela organização que foi fundada no princípio da liberdade, mas que esqueceu. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Talvez seja melhor ser esse pária deixado ao relento, do lado de fora, do que ser um conviva no banquete do cinismo interesseiro, dos globalistas, dos corruptos e dos semicorruptos. É bom ser pária. Esse pária aqui, esse Brasil, essa política do povo brasileiro, essa política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Então, atenção agronegócio, atenção industriais brasileiros. Qual o resultado a propósito? Qual o resultado? Não minta. O resultado é a fuga de investimentos. Atenção, elite brasileira econômica que fica aí fazendo de joelhos para essa gente. Nós temos um ministro das Relações Exteriores que está dizendo: faremos do Brasil um pária. Alguém apartado, alguém à margem do sistema mundial. Tá aí. É o ministro das Relações Exteriores dizendo isso. Mas ele mergulhou mais fundo no cretinismo. Vai lá. Ao citar o livro Morte e Vida Severina, do poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto, escolhido pelos formandos como homenageado da turma, o chanceler Ernesto Araújo disse que teve uma empregada doméstica que trabalhou na casa dele nos anos 80 que se chamava Severina e que ela odiava o comunismo porque eles são contra Deus, Reinaldo. Na sequência, ele criticou o poeta por, segundo ele, ter se dirigido para o lado errado, para o lado do marxismo e da esquerda, né? Existiu essa acusação contra o poeta João Cabral de Melo Neto. Aspas para Ernesto Araújo. Sua utopia, esse comunismo brasileiro de que alguns ainda estão falando até hoje, constituía em substituir esse Brasil sofrido, pobre e problemático por um não-Brasil. Um Brasil sem patriotismo, sujeito naquela época aos desígnios de Moscou e hoje, nesse novo conceito de comunismo brasileiro, sujeito aos desígnios sabe-se lá de quem. Picareta. Vigarista intelectual. Antes era de Moscou, agora como não dá para dizer de quem é, então sabe-se lá de quem. João Cabral de Melo Neto, comunista. Você não sabe nada da obra de João Cabral de Melo Neto. É a coisa mais idiota que alguém de Itamaraty já disse. Ô cretino, lê isso aqui, ó. A educação pela pedra e depois. Para tentar entender minimamente a obra de João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina, que é um poema de 55. É uma exceção dentro da obra de João Cabral de Melo Neto, que retrata, sim, a crueza, a dureza da vida nordestina, da vida severina, daqueles vitimados pela seca, mas nunca, em nenhum momento, segundo uma perspectiva esquerdista, segundo uma perspectiva comunista. Muito pelo contrário, até. Retrata, sim, a vida dura, mas diz ainda ali, existe vida, é a vida severina, que precisa se superar, que precisa transcender. A vida ali, aquilo ali não é simplesmente um achado sociológico da miséria. Não é? E sim, o poema foi apropriado pela esquerda, serviu, virou uma peça de teatro em 66. Momento cultural. O Chico Buarque musicou poemas, trechos, que é um grande poema, na verdade, né, da poesia.
E, de qualquer modo, retrata, sim, a dureza da vida nordestina, e aquilo, claro, era um combustível de crítica social, justa, aliás. Agora, nunca o João Cabral de Melo Neto teve qualquer vinculação com a esquerda. Aliás, era um dos caras que se opunham, que combatiam, por exemplo, poemas políticos. Ele chegou a dizer que uma das coisas que ele não gostava no Morte e Vida de Severino é que ele achava que tinha um certo tom de proselitismo na poesia. Você não sabe a zerda que você está falando, ignorante, obscurantista. E aí vem a linguagem de boteco. Todo isentão é escravo de algum marxista defunto. Frases de efeito do Olavo de Carvalho. Tratar os conservadores de ideológicos é o epítome da prática leninista. Chame do que você é e acuse do que você faz. Se eu perguntar para ele em que livro do Lenin, em que texto do Lenin isso está escrito, é óbvio que esse imbecil não vai saber. Que esse é o Lenin lido pelo Olavo. Meio ambiente também é coisa de esquerda, claro, né? Chamou de estratégia marxista. Estratégia marxista. A defesa do meio ambiente. E, claro, a Covid também foram os marxistas que resolveram inventar o que ele chamou desse aparato prescritivo para retirar a liberdade das pessoas. Olha, é uma gente perigosa. E que está levando o Brasil para o buraco muito mais do que parece. Muito mais do que parece. E, infelizmente, isso tudo encontra um grande vácuo do outro lado, porque não há uma força organizada que possa se opor a isso que eu chamo de um momento de entropia, de destruição de qualquer princípio organizador do pensamento, de triunfo da mais alvar ignorância, da burrice militante. Aí. Agora, João Cabral de Melo Neto virou um poeta de esquerda. Justo ele que chegou a ser patrulhado pelas esquerdas porque se negava a fazer poesia militante. E, num certo período da vida, achou que a poesia dele tinha sido apropriada. Morte e Vida de Severino. E foi. Mas era coisa de uma época em que se resistia à ditadura, em que se apontavam as iniquidades que havia e há na vida rural brasileira. E nesse sentido, uma música do Chico, que o Vólio Bene vai tocar agora antes do comercial, né? A letra do João Cabral, do Morte e Vida Severino, um trecho com música do Chico Buarque, marcou época. Né? Depois o Vólio, comercial. Palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida.